E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu vou explicar como que você faz um servidor PPPoE. Como que você monta o seu concentrador PPPoE, quais são as opções que você tem que marcar ou não. A gente vai ver isso melhor nesse vídeo. Essa é uma pergunta que me fazem bastante. Eu já estou há um tempo para gravar esse vídeo para dizer como é que você faz um servidor PPPoE. E tá demorando para sair vídeo, né? Eu tava com um problema de áudio desincronizado demais. Eu troquei de gravador aqui, isso deve ser a terceira ou quarta vez que eu tento gravar esse mesmo vídeo, mas agora eu acho que vai dar certinho. Vamos lá. Primeira coisa, para você fazer o seu servidor PPoE, deixa eu só mostrar aqui como é que tá o meu cenário. Tá na porta 1, tá chegando meu link aqui de internet, porta 2 desativada, porta 3 tem um Wi-Fi, porta 4 um servidor DHCP, na porta 5 um servidor PPoE. O nosso servidor vai ficar nessa porta 5 aqui, tá? Só para vocês entenderem como é que tá o cenário aqui. Outra coisa, para a gente montar o nosso servidor PPoE, são alguns, acho que uns 5 passos no máximo. Primeiro, a gente tem que determinar qual é a faixa de IP que a gente vai dar para os nossos clientes. Então, a gente vem aqui em IP Pool, né? O pool serve para a gente criar faixas de IP. Já tem duas aqui do DHCP que eu uso, duas faixas de IP, a gente vai criar uma nova. Vamos determinar um nome para ela, pode ser PPPoE remoto, tá? E o IP que eu vou dar para os meus clientes pode ser qualquer IP privado, né? Se você tiver IP público pode botar aqui também, mas por padrão IP privado. Então vamos lá, 10 qualquer coisa já é da faixa de IP privado, botar aqui 10.80.248.0/21. Tá? E por que eu escolhi esse IP? 10 da faixa privada, a partir daí eu posso criar qualquer outro que eu queira, 80.248.0, número que eu gosto, barra 21, significa 2048 IPs. Então eu posso ter aqui no máximo 2048 clientes. Como eu sei que não vou chegar a esse ponto, é um valor suficiente, que eu sei que eu não vou ter que trocar isso aqui tão cedo. Então eu vou ter IP suficiente. Eu vejo gente às vezes botando um barra 24, que são 256 IPs, e daí acaba 254 IPs acaba acabando, né, termina e o cliente não consegue se conectar. É bom você botar um bloco alto, um bloco grande, que já pega bastante coisa. Então vamos lá, o pool está determinado aqui, a gente criou. Vamos aqui agora criar o nosso plano. A gente vai aqui em PPP, vamos aqui em Profile, a gente vai criar agora o nosso plano que a gente vai usar no nosso servidor. Aqui já tem dois planos, tá? O Default e o Default Encryption. Esses aqui são os dois padrões, a gente não pode excluir. Quando tem esse asteriscozinho azul aqui, quer dizer que a gente não pode excluir, é da própria MikroTik. E a gente pode usar um desses daqui. Vamos usar um Default também, que ele está aqui padrão para ser usado, eu vou usar ele mesmo. Aqui a gente precisa botar só o IP local e o IP remoto. Tá? IP local é o IP que vai ser o gateway do seu cliente, no caso o IP do seu servidor PPoE. Aqui a gente pode botar qualquer IP, já está até marcado aqui, que já é a terceira, quarta gravação que eu tento fazer, e eu estou usando aqui o 1080.81. Tá? Pode ser qualquer IP aqui, ele vai criar esse IP na hora que o seu PPoE subir. Né? Então pode deixar qualquer IP aqui que você queira, 1080.81 foi o IP que eu escolhi, IP privado, e no remoto aqui você pega o seu pool de IPs que você criou, no caso o PPPoE remoto. A gente criou aqui, beleza, IP local e IP remoto. Outra configuração aqui adicional que seria necessário você ter é o DNS, tá? Você também botar o DNS, mas se você tiver aqui configurado em IP DNS alguma coisa, ele vai pegar daqui diretamente. Então, se você não especificou nenhum daqui, ele vai pegar aqui principal do IP DNS. Então, beleza, criamos aqui o profile padrão, tá? Tudo ok, local e remoto, os IPs que o meu cliente vão ganhar. Vamos aqui agora configurar o nosso servidor PPPoE. A gente vai aqui no PPPoE Service, adiciona um novo, e aqui é interessante, vamos lá, o nome do serviço. Você pode botar qualquer nome, o nome que descreve aí o serviço que você estiver usando, né, a sua rota. Por exemplo, vou botar na porta 5, né, na minha Ether 5, vou botar o nome aqui de rota 5. Ficar mais simples. Interface, a interface onde esse servidor vai estar rodando. Vai ser na porta 5, né? Ether 5 aqui, onde vai estar meu servidor. MTU e MRU, provavelmente é a dúvida que todo mundo tem, né? Qual MTU eu boto, qual MRU eu boto. Acredito que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso separadamente, qual MTU você deve colocar para PPoE e por que dá problema de MTU em questão de sites. Né? Tem muita questão, às vezes você bota um MTU, não funciona, depois abaixa e ele funciona, alguns sites abrem, outros não. Tem relação com o MTU, uma outra opção chamada MSS, Maximum Segment Size, também tem a ver com isso. Provavelmente eu vou explicar num outro vídeo para não ficar muito grande esse vídeo. Mas, explicando sobre isso aqui resumidamente, é o seguinte. Se você deixar por padrão aqui, sem nada,
o PPE vai descobrir qual é o MTU da sua rede automaticamente, mas ele não vai passar de 1480, né, o máximo. Você pode botar direto na interface 1492, tá? Para o MTU, que é a máxima unidade de transmissão, e para o MRU, que é a máxima unidade de recepção. Resumidamente quantos bytes você pode passar nesse segmento. A gente sabe que, por padrão, um frame Ethernet, não, a própria Ethernet, só pode passar 1500 bytes. Tá? E isso tem várias exceções, mas vamos no simples. 1500 bytes. O PPPoE, né, o PPP mais o PPPoE consomem 8 bytes. Então, desses 1500 você já tira 8. Então, sobra para você 1492 bytes para passar nesse segmento. Você fala que, olha, nesse segmento aqui eu posso passar 1492 bytes. Né? A informação total que eu posso passar é 1492. Não posso botar nada além disso. Esse aqui é o máximo que você deve usar. Você pode usar também 1500, tá? Tem outros documentos, né, mais recentes dizendo que você pode ultrapassar esse valor, mas casos especiais. Tá? Por padrão, use no máximo 1492, né, que é o que você pode usar. A Microtik, por padrão, bota 1480 para ela ficar segura. Porque quanto mais tecnologias você estiver usando em cima desse PPoE, mais você vai ter que baixar, né? Mais essas tecnologias vão consumir o MTU e você vai ter que baixar esse valor. Como a gente está botando direto na interface, a interface por padrão é 1500. Então a gente não tem que alterar nada. Se estivesse em cima de uma VLAN, provavelmente a gente tinha que alterar alguma coisa, e daí sim a gente teria que mexer. Mas por padrão, está na interface, o máximo que eu posso usar é 1492, então posso botar 1492. Se eu estiver usando um túnel também, vou falar outra opção aqui que é muito comum, um túnel EOIP, tá? Normalmente é usado para carregar o PPoE, eu posso setar nele aqui o MTU 1500 dos dois lados. Tá? Ele vai continuar fragmentando o dele, mas ele vai deixar passar 1492 aqui no PPoE, se você for botar em cima dele. Então vamos lá, passando. Pode usar 1492, tá? A Microtik sugere 1480 para ela ficar segura aí por padrão, porque ela não sabe o que você vai estar usando. Mas se a gente tem controle, a gente pode botar 1492. MRRU é uma outra opção para a gente passar mais bytes. É uma opção específica, tá? Você tem que estar com isso cadastrado nos dois lados. É o Maximum Reconstructed Receive Unit. É a máxima unidade recebida que pode ser reconstruída. Então, se você tiver que passar pacotes muito grandes nessa rede, ele vai dividir em pacotes pequenos e vai conseguir passar e reconstruir esses pacotes do outro lado. É usado para alguns casos especiais. Por padrão, num serviço, estou falando num cenário de provedor padrão, a gente pode deixar isso aqui sem nada. Keep Alive Timeout. Keep Alive Timeout é uma opção interessante, porque esse valor 10 é o valor padrão que vem, e que significa 10 segundos. Ou seja, ele vai ficar checando o meu cliente a cada 10 segundos. Isso aqui gera muito... tem muita gente que pergunta, né, por que os clientes estão caindo e voltando direto. Então, o que acontece? Assim quando um cliente ele entra dentro da rede, ele ganha IP, ele está lá no seu servidor, depois de 10 segundos, o seu servidor vai enviar mensagens para esse cliente. Tá? 5 mensagens, se não me engano. Se o seu cliente não responder, ele vai lá e derruba essa sessão. Por quê? Ele precisa manter ali uma conexão, ele precisa saber se esse cliente está ativo ou não. Então ele manda 5 mensagens a cada 10 segundos, mensagens similares ao ping. Né? Como se ele tivesse dado 5 pings, mas ele usa o próprio protocolo do PPoE, ele dá 5 pings para saber se está ativo ou não. Então, vamos supor, nesse caso, normalmente, né, fazendo uma matemática aqui, se ele faz o teste a cada 10 segundos e a cada 10 segundos ele dá 5 pings, né, de 1 segundo cada, a cada 5 pings ele derruba, então quer dizer que o seu cliente, dependendo do período de checagem que você pegar, ele pode derrubar o seu cliente de 5 a 15 segundos se ele estiver parado, se ele não responder. Acredito que se a minha matemática estiver correta, de 5 a 15 segundos usando esse valor. O que isso significa? O seu cliente não pode ter mais que 5 perdas. Né? Se o seu cliente tem muita perda, aí o seu servidor vai considerar ele parado e vai derrubar. Isso aqui acontece muito. Normalmente o cliente cai e volta. Se estiver em algum segmento wireless, é bem provável que tenha alguma interferência, ele esteja caindo. Se estiver em alguma rede a cabo, pode estar tendo algum loop, alguma coisa assim, alguma perda que faça ele não responder totalmente. Esse valor aqui talvez você possa mudar 10 segundos, 30, 60, tá? Mas nunca deixar ele sem nada. Tá? Se ele deixar ele sem nada, quer dizer que a sessão PPoE nunca vai cair. Tá? E essa não é a melhor opção. Nunca vai cair a mesma coisa que você
pedir para não sentir febre mais. Então, ele é um alerta para você. Sempre que você sente febre, quer dizer que o seu corpo está doente. Então, o Keep Alive Timeout, se você não botar ele para checar mais, você não vai saber quando um segmento está bom ou não, né? Se esse cliente está respondendo ou não, e vai ficar ali em cima para sempre, o que não é o ideal. Vamos deixar 10 segundos. Profile padrão, pode deixar o default que a gente criou, tem o local e o remoto lá. One Session per Host é aquela opção onde, se eu tiver com ela marcado, eu digo que só pode logar um cliente por Mac. Tá? Mais de um login por Mac não pode. Se tentar, ele cai o antigo e sobe o novo. Essa opção aqui normalmente acontece, você pode ver um exemplo dela, quando você tem um rádio, tá um rádio recebendo um sinal lá que não está transparente e tem 5, 6 clientes atrás desse rádio. Esses clientes vêm para você com o mesmo Mac. Então, se essa opção estiver marcada, eu não vou deixar logar, só vou deixar logar um cliente. Então, nesse caso, tem que deixar desativado, mas é uma opção de segurança. É bom que você deixe ativado. Tá? E bote seu rádio transparente ou qualquer lugar transparente para ele poder ver o Mac de todo mundo e autenticar por igual. Max Sessions é o máximo de clientes que você quer ter nesse serviço PPE, nesse servidor. Né? Você pode botar aqui quando você quiser. Se quiser limitar por algum motivo, né, por padrão, você pode deixar em branco que ele vai deixar conectar quantos ele conseguir. Aqui no Pado Delay é uma opção interessante também. E esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é interessante eu explicar isso aqui. Por exemplo, quando o seu cliente entra na rede, quando o seu cliente PPE está querendo se conectar em um servidor, tem uma etapa chamada etapa de descoberta, onde são enviadas 4 mensagens. A primeira mensagem é o PADI, PPPoE Active Directory Initiation, ou Initialization, acho que é Initiation, onde ele vai mandar uma mensagem na rede e vai tentar descobrir se tem algum servidor. Nessa mensagem ele fala assim, olha, tem algum servidor aí na rede? Está procurando algum servidor PPE. A próxima mensagem que é enviada do seu servidor é o PADO, que é o PPPoE Active Directory Offer. Esse servidor vai se ofertar. Ele vai falar assim, olha, eu estou aqui na rede, tá? O nome do meu serviço é Rota 5, o meu nome é Microtik, tá? Ele vai dizer isso na mensagem, olha, eu estou aqui, se você quiser, pode vir comigo. Depois disso, seu cliente vai mandar uma mensagem que é a PADR, PPPoE Active Directory Request, onde ele vai requisitar então esse servidor. Ele vai falar assim, olha, eu te escolho, pode me dar uma sessão aí, pode começar a trabalhar comigo, pode conversar comigo. E daí o seu cliente o seu servidor vai mandar a mensagem PADS, que é o PPPoE Active Directory Session Confirmation, onde ele vai alocar uma sessão para esse cliente. E daí para frente, dado essa etapa de descoberta, eles vão começar a conversar e daí vai ser designado, vai ver questão de autenticação, questão de IP e tal, tudo mais. Agora, o que é interessante nessa segunda mensagem que é enviada, PADO, que é offer, que seu servidor vai se ofertar. Eu posso dar um delay para essa mensagem em milissegundos. E para quando eu vou usar essa função? Para quando eu tenho vários servidores na rede. Né? Vamos supor que eu tenho 5 servidores no mesmo segmento e o meu cliente busque algum deles. E eu quero deixar os outros de backup. Por padrão, o seu cliente vai aceitar o que chegar primeiro. Então ele vai mandar, tem algum servidor aí na rede? É o PADI dele. Aí ele vai receber várias mensagens PADO. Olha, eu tô aqui, vários servidores vão responder. E o primeiro que chegar vai ser o que ele vai usar. Então eu posso botar um delay, aqui por exemplo 5 milissegundos, 10 milissegundos, e esse servidor vai ficar de backup. Eu posso ter também vários servidores na mesma interface com nomes diferentes. Tá? Lembrando, eu posso ter vários se eu quiser. Outra opção aqui é a autenticação. O que é a autenticação? Eu tenho aqui SHAP, MS SHAP 1 e 2 e PAP. A única que você não deve usar é PAP. Por quê? Nesse momento de autenticar o seu cliente, se você estiver usando PAP e apenas PAP, tá? Ou se o outro lado só suportar PAP, ele vai passar o seu usuário e senha em texto claro. Então, se alguém snifar, se alguém entrar, se alguém conseguir ver esses pacotes, vai aparecer o usuário e senha da pessoa, o que não é seguro. Né? É um método de autenticação, mas não é seguro. Então você pode desmarcar ele e deixar marcado só o SHAP, o MS SHAP 1 e 2. O SHAP ele passa as informações criptografadas, então a senha nunca é passada na mensagem. Ele tem um outro algoritmo lá, uma outra forma de checar se o seu cliente é realmente um cliente legítimo ou não. E o MS SHAP 1 e 2 é só a versão do SHAP para a Microsoft, que a Microsoft criou. Mas você pode botar todos, menos o PAP. Então vamos lá. Dada a criação do meu PPoE, isso aqui que a gente precisa saber, provavelmente MTU e MRU, vou falar num vídeo, dedicar um vídeo separado a eles, que é mais interessante eu falar. Coberta todas as informações, pronto, criamos o nosso servidor PPoE. Agora vamos só testar ele rapidinho,
para a gente ver. Vamos criar um plano aqui, vamos criar um cliente, né? A gente cria um plano para ele aqui primeiro. Tem o default aqui, o plano default, eu posso dar um duplo clique, só copiar ele, tá? Deixar da mesma forma. Esse local e esse remoto não preciso deixar nesse plano, porque ele vai pegar do plano padrão. Tá? E aqui eu vou criar um plano, vamos supor, plano 10 megas, só para eu dar uma banda para esse meu cliente que eu vou criar agora. Plano 10 megas, vou aqui em Limits e boto aqui 10 megas, tá? 10M/10M. Lembrando que aqui é RxTX, ou seja, esse aqui é o upload e esse aqui é o download. Se eu quero ter um plano 10 MB de download, 5 de upload, é assim que eu coloco, 5 de upload, 10 de download. Não sei porque a MikroTik quis ficar ao contrário nesse quesito, né? Mas tudo bem, aqui primeiro o upload, depois o download. Como vai ser um dedicado aqui, eu boto 10 MB, 10 MB, dou um OK. Vamos criar um usuário aqui agora, a gente vem em Secrets e vamos criar um usuário novo. O nome dele, vou botar aqui João, tá normal, a senha, vou botar João também. Serviço, posso botar qualquer um ou posso especificar que é só para o PPoE. Vou especificar aqui que é só para o PPoE. E o plano dele, eu vou botar aqui o plano 10 megas para ele conseguir esses 10 megas. Qualquer outra informação, ele já tem lá no outro plano default que a gente criou. Então, beleza, criamos o pool remoto, né, o pool de IPs que o meu cliente vai ganhar. O meu cliente vai ganhar um desses IPs aqui. A gente criou o plano padrão. A gente criou também o plano de 10 megas. A gente criou o servidor PPoE, mais importante. E o usuário para o nosso cliente logar. Tem uma outra RB aqui só para a gente ver esse usuário logando para ver se está ok. Aqui já tem uma outra RB que eu tenho. Esse servidor está aqui na porta 2, então vamos criar um cliente PPoE, só para ver se está logando. Tá? O servidor a gente já criou, mas só para testar ele. A gente vem aqui no mais e vai até a opção PPoE cliente. Está um pouquinho abaixo, não sei se vai mostrar na gravação, mas é um pouquinho abaixo aqui, PPoE cliente. Então, beleza. Vamos botar aqui em general um nome para ele, né? A gente pode botar, por exemplo, PPoE provedor X, por exemplo, eu gosto de botar o nome do provedor aqui. MTU e MRU eu posso botar 1492, tá? Se eu não botar nada, por padrão ele pega 1480, que é a faixa que a MikroTik definiu lá como segura, ela não passa essa faixa. Mas como a gente tem controle e sabe que está tudo na interface, não está passando por outras tecnologias, a gente pode botar 1492 aqui direto. E a interface que eu vou escolher é na Ether 2, tá? MRRU não vou botar, não preciso. E aqui em Dial Out, olha que interessante aqui, eu posso também, se eu botar essas duas opções, Service e a CNAME, eu posso fazer como se fosse uma amarração pelo nome de serviço e pelo nome do MikroTik, tá? O nome do concentrador. Por padrão eu deixo isso aqui em branco, porque se eu for botar isso no meu cliente, eu quero ter autonomia de mudar o nome do meu MikroTik, mudar o nome do meu serviço PPoE. Mas é uma amarração que você pode fazer. Tá? Se você botar alguma informação aqui ou aqui, na hora que ele enviar aquela primeira mensagem, aquele PADI, ele vai gritar na rede, vai falar assim, olha só, tem algum servidor aí com o nome tal, que seja o serviço nome tal, e o nome dele, o seu hostname seja tal, então ele vai pedir especificamente por aquele servidor. Por padrão, nos clientes é bom deixar, você pode fazer aí essa segurança a mais, mas eu não acredito ser necessário. Usuário e senha, vamos botar aqui o usuário João, senha João, usuário João, senha João, profile aqui eu deixo padrão também, default, não mexo nisso, keep alive timeout 10 segundos também, o mesmo do outro, dial on demand, não preciso marcar, quero que ele fique ativo sempre, não só quando eu for precisar, e use peer DNS, posso marcar para eu receber DNS desse meu servidor, é importante. Adicionar uma rota padrão também é importante para eu poder navegar, rota com distância 1. E aqui, quais são as autenticações que eu permito? Né? No caso, PAP, SHAP, MS SHAP 1 e 2. Nesse momento, né, se eu tiver as 4 marcadas aqui e as 4 marcadas lá, ele vai ver aí o mais compatível, né, o melhor, e vai usar. Mas aqui eu posso tirar o PAP, né, por segurança. Eu tiro o PAP e deixo só SHAP, MS SHAP 1 e 2. É o mais seguro se fazer. E daí a gente cria. Ó, se ele aparecer esse Rzinho é porque ele já conectou, é o running. Tá? Vamos clicar nele aqui para a gente ver as informações. Status aqui. Ó, beleza, ele logou aqui, tá 11 minutos, MTU MRU pegou 1492, ok. O IP dele, local, nesse caso a gente inverte a perspectiva, né? Então, para esse cliente, o local dele é esse 10.80.2480 e o IP remoto, foi o que a gente definiu no nosso plano, 10.80.81. Olha só, ele falou o nome do meu serviço aqui, ó, rota 5, tá? Se eu quisesse eu poderia restringir isso aqui, mas
Ele falou o nome do nosso concentrador, né, MikroTik, o nome que fica lá em cima que a gente troca, e o MAC dele também. Então, beleza. Esse vídeo já ficou grande demais, né, vai passar de 20 minutos, mas dessa forma que você cria o seu servidor PPE, tá? O seu cliente PPE também, eu só estendi um pouco mais só para mostrar como é que faz. Para você ter uma navegabilidade entre os dois, você ainda precisaria criar um NAT, um DHCP nesse cliente e tal, mas a questão do servidor, creio que tenha ficado explicado aqui legal, para vocês poderem entender como funciona o servidor. Outra ressalva, outra coisa que eu tenho para falar, o MTO eu vou falar no próximo vídeo. E se vocês tiverem alguma dúvida, tá, em relação a qualquer informação dessa, qualquer parâmetro desse, pode digitar aí nos comentários, que eu quero ver quais as dúvidas que vocês têm a mais em relação ao servidor PPE. E é isso, galera. Valeu, obrigado.